Crianças lindas de Jesus, preparadas para mais uma hora da história? Hoje eu tenho uma história muito especial para vocês, uma história que fala de fé, de acreditar em Jesus. Mas antes da tia contar essa história especial, vamos orar. Feche os seus olhinhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigada pelo seu Filho Jesus. Nos ajude, Senhor, a sempre acreditarmos em Jesus. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vocês sabem nadar? E boiar? Vocês conseguem ficar boiando sobre a água? Nós precisamos tomar muito cuidado com a água. Como vocês são pequenos, vocês não podem ficar perto da água ou dentro da água sozinhos. Nós temos que tomar cuidado com a água do mar, com a água dos rios, com a piscina. Quando vocês estão dentro da água, perto da água, quem cuida de vocês? Tem sempre que ter um adulto cuidando de vocês, porque vocês são pequenos. Sabem, um dia Jesus teve que ajudar Pedro na água. Sabiam disso? Isso mesmo! E essa história que a tia vai contar hoje está na Bíblia, esse livro maravilhoso, no livro de Mateus, no capítulo 14, nos versinhos de 22 a 33. Conta uma história especial aqui sobre andar sobre as águas. Vocês acham que é possível andar sobre as águas? Para Jesus é possível sim. Mas sabem, crianças, o que eu lembrei agora? Que tem muito tempo que a gente não canta a nossa musiquinha da Bíblia. Vamos cantar? Vocês cantam comigo? Quem já sabe, canta comigo. Quem não sabe, vai aprender. Vamos lá? B-I-B-L-A é o livro do meu Deus, que fala dele, do seu amor. B-I-B-L-A, Bíblia! Crianças, lembrem-se sempre, a Bíblia é o livro mais importante que nós temos, é o livro de Deus. E aqui tem histórias lindas, como essa que a tia vai contar para vocês hoje. Está escrito na Bíblia, o livro de Deus. Amo vocês, amo vocês. Esta é a mensagem de Deus para nós. Amo vocês, amo vocês. Um dia, depois que Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes e havia uma grande multidão com ele, ele pediu para que os discípulos pegassem o barco e fossem para o outro lado, que ele ficaria ali até se despedir das pessoas. E os discípulos fizeram como Jesus mandou, eles entraram no barco e foram para o outro lado da margem. E Jesus ficou ali, e depois que ele se despediu das pessoas, ele foi até um monte para orar. E Jesus ficou um tempo ali, foi ficando tarde. E os discípulos já estavam com seu barco lá no meio do mar, quando começou um vento forte. E esse vento, que era muito forte, fez com que as ondas ficassem muito perigosas, ondas altas que batiam no barco. E o barco ia para um lado e para o outro. Os discípulos estavam ali dentro preocupados, porque estava ficando muito perigoso. Jesus estava do outro lado, viu o que estava acontecendo e resolveu ir até os discípulos. Mas Jesus não tinha um barco para chegar até eles. Nadando, será que Jesus ia nadando? Também não ia dar para ir nadando. Eles estavam longe, já estava tarde, já estava escuro. Jesus então foi de um jeito maravilhoso. Vocês sabem como Jesus fez para chegar até os discípulos? Jesus andou sobre as águas. Uau, isso mesmo, sem afundar. Ele andou sobre as águas como se ele estivesse andando na terra e não afundou. Que Jesus poderoso! Jesus pode sim andar sobre as águas, ele pode fazer tudo. Estava escuro, os discípulos não conseguiam ver direito quem estava vindo, mas eles viram que tinha vindo uma pessoa e eles ficaram com muito medo. Eles ficaram com tanto medo que eles gritaram: é um fantasma! Ué, fantasmas não existem, mas eles estavam com tanto medo que eles esqueceram que fantasmas não existiam. Crianças, fiquem tranquilas, fantasmas não existem. Mas os discípulos, com tanto medo, eles gritaram. E Jesus
fiquem tranquilos, sou eu. E Pedro, discípulo de Jesus, disse: Mestre, se é você mesmo, me faça também andar sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: Vem. E Pedro então desceu do barco e foi andando sobre as águas. Que maravilha! Jesus era tão poderoso que andou sobre as águas e fez Pedro andar sobre as águas. E Pedro foi andando na direção de Jesus. Mas quando Pedro sentiu o vento forte, ele teve medo. Ele se esqueceu de que era Jesus que estava ali na frente dele. Ele começou a olhar para a tempestade, para o vento e não para Jesus. E sabe o que aconteceu? Pedro começou a afundar. E Pedro então gritou assim: Senhor, me salva! E Jesus então pegou na mão de Pedro e tirou Pedro da água. E Jesus disse para Pedro: Homem de pouca fé, por que você duvidou? Por que você não acreditou em mim? Por que você não acreditou que eu estava aqui para cuidar de você, para te salvar? Quando Pedro e Jesus entraram no barco, sabe o que aconteceu com o vento? O vento parou, tudo ficou calmo. E os outros homens que estavam no barco olharam para Jesus e disseram: Realmente o Senhor é o Filho de Deus. Que história especial, não é, crianças? Mas o que nós aprendemos com ela? Nós aprendemos que nós não podemos deixar de olhar sempre para Jesus. Sempre nós temos que prestar atenção no que Jesus está nos ensinando. Nós devemos sempre confiar em Jesus, acreditar que Jesus está do nosso lado, cuidando de nós e nos protegendo. Porque se nós começarmos a olhar para as coisas ruins que estão em volta de nós, que acontecem em nossa volta, nós vamos nos esquecer de olhar para Jesus. Assim como Pedro. Pedro se esqueceu de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade, para o vento forte. Pedro se esqueceu de confiar em Jesus, de acreditar em Jesus. E aí o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. E se nós também deixarmos de acreditar, de confiar, de olhar para Jesus, de ver o que Jesus nos ensina, nós também vamos fazer como Pedro, vamos afundar. Mas não na água. Sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ficar desanimados, nós vamos ficar tristes, nós vamos perder a nossa fé e nós vamos deixar de confiar em Jesus. E isso é muito ruim. Nós precisamos sempre olhar para Jesus e para o que Ele nos ensina. Nós precisamos sempre amar a Jesus, acreditar e confiar nele. Porque Jesus, Ele nos ama tanto que Ele está sempre do nosso lado cuidando de nós. Não se esqueçam, crianças, de que Jesus sempre vai estar aí pertinho de vocês. E se vocês precisarem de ajuda, vocês podem pedir para Ele. Se for para o bem de vocês, Ele vai fazer. Porque Jesus é um Deus de milagres. É um Deus que pode fazer tudo. E para que nós não nos esqueçamos de que Jesus pode tudo, Ele pode fazer tudo o que é possível e impossível. O desafio dessa semana é decorar um versinho que está aqui, ó, na Bíblia. Está na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 18, no versinho 27. Está escrito assim: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ou seja, o que não é possível da gente fazer é possível para Deus fazer. É possível Jesus fazer por nós. Então, crianças, é um versinho simples, fácil, que vocês vão decorar rapidinho para vocês não se esquecerem que Jesus é um Deus que pode fazer milagres e fazer o que é impossível para nós fazermos, nós que somos seres humanos. Tá bom? Combinado? Todo mundo decorando o versinho essa semana. E parabéns às crianças que estão fazendo os desafios. Um aperto bem grandão, um abraço bem apertado em vocês, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, por favor, nos ajude sempre a confiarmos em Jesus. Nos ajude a sempre estarmos pertinho de Jesus. E nos ajude, Senhor, a acreditarmos que Jesus é um Deus de milagres. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Beijos, beijos. Fiquem com esse Jesus maravilhoso que ama tanto vocês. Até a próxima semana.